Poluição visual para esse público não conecta. E antes de fazer qualquer coisa, o foco é cliente. E não dá pra gente criar uma coisa falsa. Nada que é falso se sustenta por muito tempo, Exato. né? Mais um ObraCast delas no ar e hoje a gente vai falar de um tema que vocês pediram muito para nós nos Instagrams, do Evandro, no meu Instagram, é sobre posicionamento. Nós vamos falar de um ativo muito especial para as empresárias e hoje quem domina posicionamento, domina narrativa. E por isso que a gente trouxe uma especialista nesse tema, a Aline, da The Peak Company, especialista em posicionamento, faz fotos profissionais maravilhosas, super reconhecida aqui. Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Gabi. Um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante que eu particularmente amo. E eu acho que quando eu te conheci, né, pessoalmente, a gente consegue ver exatamente no seu trabalho posicionamento. Sou cliente da PIC. Isso. E amo de paixão. Sempre quis fazer, né, ensaio com a PIC. Então, todas as oportunidades que a gente precisa renovar as nossas fotos profissionais, seja no escritório, seja nos grupos de relacionamento que a gente participa, a PIC tá sempre com a gente. Exatamente. E eu acho que isso é um tema, né, Aline, que a gente precisa trabalhar. Isso é super importante. Realmente, eu vi essa frase num podcast e falava, hoje o posicionamento é um dos maiores ativos das empresárias, né? Exatamente. E quando a gente fala em posicionamento, Gabi, eu acho que é importante a gente começar até explicando, no geral, o que é posicionamento. Porque muitas pessoas confundem a palavra eu vou me posicionar com vou emitir minhas opiniões polêmicas, né? Existe assim, né? Mas quando a gente está falando sobre gestão empresarial e marketing, o posicionamento, ele não é sobre fazer coisas polêmicas, se posicionar, dar a sua opinião sobre um assunto. A palavra é a mesma, porém a definição é diferente. Sim. Então, é importante que as pessoas entendam a diferença. Então, assim, quando a gente fala sobre posicionamento em termos de gestão estratégica para empresas, a gente está falando sobre como eu quero que o mercado enxergue a minha empresa, né? E o posicionamento em termos de gestão empresarial, ele envolve todos os pontos de contato com o cliente para que a estratégia geral da empresa seja percebida pelo público. E aí, dentro de uma estratégia de posicionamento estratégico, as empresas, e principalmente os profissionais, empresários pequenos, médios, eles precisam ter, dentro de uma estratégia geral de posicionamento, eles precisam ter a sua estratégia de imagem. Né? Pessoal, né? Pessoal / profissional, né? Porque nós que somos empresárias e o nosso rosto está ali estampado dentro da nossa empresa, é impossível quase que você ter uma divisão exata entre quem é você no pessoal, quem é você no profissional. Então, essas duas vertentes, elas se mesclam, e aí a gente precisa pensar estrategicamente na nossa imagem profissional, porque ela vai refletir o posicionamento estratégico da nossa empresa. Eu acho que a gente precisa, quando a gente fala de planejamento, e a gente tem falado muito disso aqui nesses episódios do final do ano, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de uma estratégia maior, né? A gente olha de forma mais macro. Hoje, o nosso tema é justamente para falar de parte de um planejamento de marketing. Falar parte desse posicionamento e a sua definição perfeita, acho que é justamente isso. A imagem pessoal como um ativo de fato, né? Como se posicionar, porque hoje a nossa imagem fala antes de qualquer coisa. A nossa comunicação não verbal, ela necessariamente está, eu falo que está diretamente ligada com o faturamento. Exatamente. Então, depende da estratégia do seu público. Então, eu brinco que advogado, eu vejo muitas advogadas que acham que colocar um terno vai gerar algum tipo de posicionamento. Mas assim, hoje, eu sou advogada, né? Apesar dos outros negócios. Hoje, quando eu boto um terno
é porque realmente eu estou na skin única e exclusivamente advogada. E hoje eu não vivo mais isso. Eu tô o tempo inteiro falando com os meus clientes de negócio e de incorporação e de empreendimento. E aí, algumas pílulas do meu dia, eu acabo sendo advogada. Então, hoje, esse posicionamento de andar de terno, já não combina mais com a minha imagem que eu quero passar, E não combina nem com a sua personalidade, né, Gabi? Eu acho que também o posicionamento, ele virou um pouco um assunto da moda no marketing, na internet. Realmente é um assunto extremamente relevante, só que aí quando você populariza um assunto dessa forma, vira maçante e cada pessoa falando uma coisa e as pessoas ficam confusas. Por exemplo, dentro da parte de posicionamento de imagem, né, tem muita gente falando na internet sobre arquétipos. E aí leem 2 artigos e saem falando coisas que não tem nada a ver. E aí a pessoa fala assim, não, para vender mais, eu tenho que assumir o arquétipo amante. E aí, o arquétipo amante, na teoria, ele tem as suas características, porém, quando você encontra aquela pessoa pessoalmente, você vê que ela não carrega, ela não sustenta aquelas características. Então, e não dá pra gente criar uma coisa falsa, né? Então... Nada que é falso se sustenta por muito tempo, Exatamente, né? os clientes percebem. Exatamente. Eu vejo isso muito nessa imagem mesmo, né? Eu não tenho um estilo, e a gente falando de imagem pessoal, comum. A minha manicure, a Janaína, ela fala assim... Só você para usar esse externo de mocó, esses sapatos prata e ficar bom. Porque vai eu botar um negócio desse, vai ficar horroroso. Então, eu sou mais criativa, né? Então, assim, eu acabei de achar um brinco meu que eu tinha perdido aqui no estúdio, que eu coloquei um monte de brinco no último episódio, num blazer e tal. Então, eu tenho isso, Você não carrega, por exemplo, o estereótipo da advogada mesmo. Não, de jeito nenhum. E Nunca quis. E quando, por exemplo... Quando você vier para fazer a sua sessão completa lá no estúdio, que eu tô devendo, inclusive. Podem guardar, ainda bem que vai ficar gravado hoje, me prometeram, né? Alguém me prometeu que vai estar no meu estúdio no início do ano, para a gente fazer um trabalho bem estratégico, bem planejado. Porque, de fato, você não tem uma personalidade, né, daquela advogada que a gente tem na cabeça, né? A primeira impressão, aquela mulher né? séria, parruda, né? Com roupas sérias. Você não é assim. Então, não adiantaria eu falar, Gabi, vamos fazer um ensaio? Vamos? E eu querer te obrigar a vestir certas coisas, a fazer certas poses, a falar certas coisas. E aí, quando o cliente te encontrar, ele fala, ué, mas, né, não condiz. Então... É aquela máxima, né? No Instagram é de um jeito, de dia de um jeito, à noite de outro, né? E isso não pode acontecer. Porque em termos... Porque aí, voltando, né? O que é o posicionamento, né? O posicionamento é a maneira como as pessoas te percebem, tá? E essas percepções, elas vão criando... a sua imagem na cabeça das pessoas, dos seus clientes, parceiros, fornecedores, do mercado. E se você não controla aquilo, ou se você faz de uma maneira incorreta, que aquilo gera esse ruído de comunicação, porque você se mostrar uma coisa e ser outra é um ruído de comunicação, porque as pessoas vão perceber. E aí a sua credibilidade perante aquela pessoa vai caindo. Então você precisa sustentar aquilo, e todo esse trabalho que a gente faz é tendo essa sensibilidade, esse olhar detalhado para quem é essa pessoa, qual é a profissão dela, qual é a personalidade dela, qual o público que ela atende, quem tem contato com essa pessoa, qual o objetivo profissional dela. Aí, juntando todas essas informações, você começa a criar a sua estratégia de posicionamento de imagem, que tem que estar condizente com a sua estratégia de posicionamento em termos de gestão da sua empresa. Porque outra coisa também que acontece muito com as empresárias é: vou investir na minha imagem. Compram roupas lindas, acessórios lindos, fazem vídeos maravilhosos cinematográficos, fotos incríveis, mas no operacional ali da empresa dela, na gestão, os clientes, toda aquela expectativa que você criou com aquele material lindo, com aquela apresentação pessoal maravilhosa, cai por terra, né? Porque quando você né, cria essa atmosfera de luxo, exclusividade, profissionalismo,
você está colocando a expectativa do cliente lá em cima. E aí, se ele chega e não recebe um serviço condizente, ruído de posicionamento, vai caindo a sua credibilidade. E aí impacta, e é por isso que a gente fala vendas. que a imagem pessoal, o posicionamento está diretamente ligado com o faturamento. Exatamente. Né? Tem uma história de um mentor meu, inclusive, que ele contou essa história. O pai dele tinha não é necessariamente de imagem pessoal, mas acho que dá pra gente exemplificar bem. O pai dele tinha um depósito de bairro, né, material e construção, e esse depósito necessariamente atendia público C e D. E aí veio a Leroy, veio a Telha Norte, com uma outra estrutura, uma outra roupagem, chegaram em São José dos Campos, e aí o pai dele falou, olha, eu preciso dar uma reforma, fazer uma reforma, eu preciso repaginar isso aqui, porque eu preciso ficar mais perto da Leroy, da Telha Norte e atender melhor meu cliente. O que aconteceu? Caíram 30% das vendas. Porque o cliente dele era público C e D. Então, no momento que ele continuava o mesmo valor, tá? No momento que ele deu uma nova roupagem, ele afastou os clientes dele. Porque a percepção, o posicionamento que ele passou foi... Nossa, aqui agora a gente atende o outro público. Exatamente. Ele mudou o uniforme, ele mudou o jeito de comunicação dos funcionários para ficar mais parecido com o concorrente, e aí teve impacto direto. Esse exemplo é perfeito, Gabi, porque eu chamo isso de você cair no limbo do posicionamento. Porque assim, por isso que tem que ser tudo muito bem pensado e planejado, e antes de fazer qualquer coisa, o foco é o cliente. Se a intenção dessa pessoa era mudar o tipo de cliente, tudo bem. Exatamente. Essa seria uma ação pertinente a longo prazo. Ele pode perder cliente agora, mas eventualmente ele ia conquistar aquele cliente de um nível mais alto, um orçamento mais alto. Só que o que acontece muitas vezes? Né? O mercado de luxo, de alto padrão, para qualquer ramo, construção, arquitetura, joias, roupas, qualquer mercado. Quando você fala assim, eu quero atrair o cliente que tem um poder aquisitivo mais alto, esse cliente tem certas visões, necessidades, desejos, né? E o público... Critérios. O público de renda mais baixa, que também é um público muito válido e muito grande no Brasil e rentável, ele precisa de outras coisas. Só que muita gente se sente atraído pelo público com um orçamento mais alto. Porque, assim, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. E aí todo mundo vê, nossa, aquele público tem dinheiro, então eu quero ir nesse público. E aí faz esse tipo de movimento, só que não pensa direito e acaba caindo num ponto onde você está acima da expectativa do cliente de renda mais baixa, mas você não consegue atender as expectativas do cliente de renda mais alta. E aí quem te contrata? Ninguém. Então é perigoso. Por isso que tudo tem que ser pensado estrategicamente em termos de, né, para onde eu quero ir, qual cliente eu quero atender. Mudar de público não é fácil. Sim. Né? E isso é um exemplo perfeito. Ele afastou o público que ele tinha e provavelmente não vai conquistar o público novo. E sofreu uma quebra, né? Que fechou. Putz, então é isso aí. Então foi uma estratégia que era marketing puro. Quis fazer uma reforma, né? Para atender e para não ficar atrás dos concorrentes e acabou falindo. Então, essa história, quando esse mentor me trouxe isso, eu falei, cara, como é importante o marketing, como é importante as ações que a gente toma. Cada decisão precisa realmente ser pensada na visão de projeto, né? Então, esse planejamento é muito importante justamente por conta disso. E tem um case muito interessante também, que eu também posso dar de exemplo, dos nossos clientes, né? Os arquitetos do escritório Sone Miller. Muitas pessoas do setor de construção, né, sabem quem são, conhecem o trabalho que nós fazemos com eles. Ao longo dos últimos 4 anos, eu já fiz diversos trabalhos com profissionais empresários de diversos ramos em termos de consultoria, de posicionamento, criação de conteúdo, tudo isso. Mas eu gosto do caso da Sone Miller porque a gente está com eles há mais de 3 anos. Na verdade, a gente trabalha com eles há quase 10, mas cuidando da estratégia de conteúdo deles, estratégia de posicionamento há uns 3 anos. E
E então eu consegui ver, né, exatamente ao longo do tempo, o impacto extremamente positivo que uma estratégia de posicionamento, de criação de conteúdo, de marketing pode ter em uma empresa, né? Às vezes também as pessoas acham que o marketing, o posicionamento é um milagre. Você vai fazer um vídeo maravilhoso hoje, amanhã vai chover cliente, né? Não vai. Ah, eu quero atingir o público de alto padrão da arquitetura. A pessoa acha que vai, né, filmar uma casa e amanhã ela já vai vender um outro projeto de outra casa de 10 milhões. Não é da noite para o dia. Sim. O trabalho de construção de posicionamento e marketing, ele é um trabalho de médio a longo prazo. Ele requer estratégia, consistência, porque o posicionamento ele precisa de consistência, né? Se você está querendo se comunicar com o público de alto poder aquisitivo e de luxo, você está indo super bem. De repente, você dá o seu Instagram na mão de uma agência de marketing que começa a colocar músicas esquisitas como, né, nos vídeos, começa a escrever com letra colorida e começa a ir para uma estética, né? Aquele público o público é muito sensível a tudo que você faz. Sim. E aí, então você precisa de uma consistência em termos de o que você fala, o que você mostra, a estética dos seus conteúdos, do seu site, do seu perfil, e você precisa fazer isso ao longo de um tempo, né? Precisa ser um projeto para você ser percebido, Exato. né? Então, assim, é muito interessante porque quando a gente começou com esse trabalho mais focado com esse escritório há 3 anos, eles já estavam num nível legal em termos de mercado, né, aqui na região. Mas nós sentamos, analisamos assim, minuciosamente, para onde a empresa quer ir daqui a uns anos, aonde a empresa quer estar daqui a alguns anos. Como que nós vamos chegar lá passo a passo? Porque você não vai de reformar apartamentos para construir uma casa de 10 milhões do dia para a noite só deixando o Instagram bonito. Não é assim. Existem, né, diversas camadas e passos, né, que precisam ser feitos ao longo de um tempo. Então, a gente começou lá há 3 anos com certos objetivos. E hoje, por exemplo, eles já estão com projetos em 3 países diferentes. E aí você vê o poder que o trabalho de posicionamento tem. Mas ele requer dos empresários essa dedicação. Gravar conteúdos, quase ninguém gosta, né? A gente não nasceu apresentador de TV, Não. né? Falar para câmera, microfone, né? Os médicos que a gente atende no estúdio, nossa, detestam. E sabe que é uma coisa? Todo mundo acha que sentar nessa cadeira aqui, nossa, porque a Gabriela adora gravar vídeo. Gente, se vocês soubessem a vergonha que eu tenho de gravar. Exatamente. Eu não gravo de jeito nenhum. Pra eu pegar confiança no Lucas, quando o Lucas precisa gravar minhas coisas aqui. Nossa, você tem que ter esse tato, né? Por isso que eu gosto, acho que a gente sente tão bem lá na PIC, porque vocês passam essa tranquilidade, né? Então, não é fácil, não né? Se posicionar, faz parte de uma narrativa. Eu falei ontem, inclusive, ontem eu tava exausta, eu tava em evento, eu falei, cara, isso aqui faz parte de uma narrativa. Eu tô aqui por um objetivo maior, então eu vou ficar, vou dar meu melhor. Daqui a pouco eu vou estar na minha casa. Nós, como empresárias, nós termos essa atitude madura do tipo, eu sou uma mulher madura, eu sou uma empresária, nem sempre eu vou poder fazer somente aquilo que eu gosto. Tomara que um dia eu possa, mas até então... E de verdade, eu acho que é meio utopia achar que a gente... Sabe, coisa de maturidade, assim, nossa, eu falando por mim, tá? Nossa, eu vou ser empresária, eu vou trabalhar menos, eu vou fazer, eu vou fazer o que eu quiser. Gente, eu faço tanta coisa que eu não quero fazer. Exato. Eu estou com tantas pessoas que eu não gostaria de estar, às vezes, né? E nos eventos, e aí você gasta a sua energia com tantas coisas, mas é tudo em prol de uma estratégia maior. Exato. Né? Quando eu também, assim, eu comecei, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu vou trabalhar o posicionamento da minha empresa, eu vou aparecer nas redes sociais e eu vou fazer isso. Eu fiz esse compromisso em 2020, então são
quase 6 anos. E naquele momento, eu sempre fui a pessoa que detestou microfone, palco, fotos. Eu sempre me escondia, saía correndo na escola. Vamos fazer uma apresentação. Eu queria ficar no canto, eu queria ficar no fundo, eu subia em palco. Nossa, eu sempre detestei. Isso aí então, não, gente. Eu sempre fui meio parafatosa. E você vê. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. Então, quando eu comecei em 2020, eu abria o celular para gravar os stories, eu gravava e postava. Aí depois eu assistia, eu falava, meu Deus, ninguém vai se interessar por isso aqui. Eu não me assisto, você sabia? É melhor não mesmo. Eu não me assisto. Eu não assisti nenhum episódio do Obracast, tá? Nenhum. Então, eu tentei assistir assisti 5 minutos. Mas olha só, naquele meu início, eu achei bom eu me assistir, porque, sim, cada porque um assim, você tem que ter a sua autocrítica. Sim. Mas assim, não pode ser autocrítica ao ponto de te parar. Então, eu tenho esse problema, que eu acho que com posicionamento, sabe? Eu sou uma pessoa muito crítica e eu tenho uma autocobrança muito grande comigo mesma. Então, às vezes, eu me travo, porque, sabe, eu preciso estar com excelência, precisa ser feito com excelência. Isso com tudo, tá? No escritório, nas empresas, na N2, tudo eu acho que tem que ser perfeito, lindo, maravilhoso. Então, todas as minhas decisões eu era assim. E, assim, na empresa, nós somos extremamente perfeccionistas. Então, assim, tem coisa ou outra que eu gravo que quando eu vou assistir o vídeo editado pronto, já chegou ao ponto de eu falar, não, esse aqui eu não vou postar. Mas a maioria, toda vez que eu penso, nossa, não ficou tão legal, eu assisto e reassisto e falo, não é possível que tá tão ruim assim. Então, assim, a gente tem que começar a se educar, a não ser tão crítica, assim. O posicionamento, ele é feito nos detalhes, então detalhes são importantes. Aí a gente tem que se autocriticar e falar, isso aqui é um detalhe que eu estou implicando por birra minha comigo mesma, ou é algo que, se eu publicar, pode prejudicar o meu posicionamento. Se for prejudicar, é melhor não postar. Mas se é uma coisa que, assim, ninguém tá vendo, ninguém vai falar, só a gente que tá enxergando. Sabe um problema que eu vejo muito é cenário. Cenário, maquiagem e roupa. Às vezes, ontem, eu preciso gravar um vídeo. Saiu uma notícia nova de planejamento patrimonial e sucessório, eu precisava gravar esse vídeo. Eu falei, não, mas eu não tô gostando dessa roupa. Ai, mas eu não tô com a maquiagem, não tô no meu melhor dia. Aí não gravei. Aí tô aqui, ó, eu preciso gravar. Sabe? Porque aí você vai colocando coisas, e eu sei que é pura, crença minha mesmo, de não gravar. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma crença de que eu não gosto de gravar do lado do Rafael. Por quê? Porque eu também morro de vergonha. Então, assim, quando eu tô com ele, não gravo. Mas em certo ponto você está certa, assim. Sim. Porque, por exemplo, tudo bem que, como nós falamos, você não cai no estereótipo da advogada. Sim. Porém, você é uma empresária, você é advogada, você tem uma reputação. Sim. Então, assim, aí tem que medir, né? Uma coisa é você estar em um cenário não muito favorável, mas você estar com a postura certa. Outra coisa é, vamos supor, você de biquíni na praia, filmando, falando com a selfie, né? Então, assim, existem, né, limites, né? Então, você estar num cenário não tão favorável, mas o resto está ok, tudo bem. Agora, não pode ir para esse lado de tipo, eu tenho que mostrar minha vida pessoal, qualquer lugar serve, qualquer palavreado serve. Conteúdo, né? Não, aí não. Aí não. Deixa de ser intencional, na verdade. Inclusive, a dinâmica do Instagram, ele mudou muito desde 6 anos, quando eu comecei a investir o meu tempo nisso, a estudar, né, Instagram, marketing digital. Eu sempre amei marketing, desde que eu terminei a escola. Eu estudei, fiz faculdade de marketing por 1 ano, aí fui embora do Brasil, aí lá na Inglaterra eu fiz curso de marketing mais 1 ano, mas aí no final eu decidi me formar em gestão empresarial.
Mas eu sempre amei marketing, vendas, tudo. Então, quando eu comecei a estudar de novo, que foi para uso próprio, né? Para minha própria empresa, eu comecei a entender tudo isso, a importância de tudo isso. E quando você começa a fazer com consistência e ver resultados, eu falo para as clientes que é como se fosse um processo de emagrecimento. Se você cria o seu conteúdo uma vez por mês, por 20 anos, você não vai ter resultado. Porque é só uma vez por mês. Pode fazer por 20 anos, não vai ter resultado. Você precisa de frequência. Não precisa ser 10 vezes por dia, todo dia. Não, uma frequência mínima. 2, 3 vezes por semana, 4 se der. Mas ter frequência e consistência. Não pode comer bem num dia, pôr o pé na jaca uma semana. Faz dieta bonitinho, vai na academia, some um mês. Pode fazer isso 20 anos, não emagrece. E a criação de conteúdo, construção de posicionamento é a mesma coisa. Faz direitinho por um período curto de tempo, você começa a ver resultado relativamente rápido. Faz esporádico, sem estratégia, sem intenção, mal feito, pode fazer 20 anos que não vai ter resultado. Então, e o Instagram é uma ferramenta muito poderosa. Então, se algum cliente me fala assim, olha, eu gravo vídeo, eu estou postando sem falta 3 vezes por semana, e mesmo assim eu não consigo o cliente que eu quero. E estou fazendo isso há 1 ano. Então, se a pessoa está fazendo tudo certinho e não está tendo resultado, tem um problema em algum lugar. E geralmente o problema é o posicionamento. Por quê? Você está fazendo bonitinho, mas não está fazendo com intenção, com a estratégia certa, está fazendo por fazer. Também não ajuda. Né? Então, é complexo, porque também nós não nascemos especialistas em marketing, porém os empresários estão tendo que começar a dominar esse assunto. Eu acho que o empresário ele é multidisciplinar, né? Tem que saber tudo. Ele precisa saber financeiro, marketing, operacional, porque tudo. senão também você não sabe nem delegar. Então, você acaba contratando mal, você acaba não tendo acompanhamento, fazer o follow daquela área. E eu acho que o posicionamento dentro dessa estratégia de marketing é muito importante. Então, hoje, por exemplo, a gente já passou por algumas agências de marketing. Hoje, a nossa estratégia para 2026 é uma equipe de marketing interna. Porque hoje a gente entende que... Eu lidero essa área, especificamente. Mas hoje eu entendo que tem sensibilidades do meu negócio que não tem como eu delegar. Que necessariamente eu vou precisar estar ali dentro. O Evandro fala muito isso, né? Tem algumas coisas que eu não abro mão, não sai do meu bolso. E são coisas que a gente até tenta, e aí depois você fala, putz, não, isso aqui tem que ser eu. Então, exatamente. Não é sobre ficar tudo pra você. Por exemplo, hoje eu não consigo mais fazer conteúdo. Então, eu não consigo mais, por exemplo, entrar num Canva, desenvolver... Hoje eu não tenho braço pra fazer vídeo. Hoje eu não tenho braço pra fazer isso, não tenho tempo. Mas a estratégia do como fazer o conteúdo editorial ali, o que postar, tem que vir de mim. Tenho que participar dessa construção. Então, é mais ou menos nisso que a gente tem trabalhado. Aline, quando a gente fala de posicionamento, a gente tem as pessoas que nos acompanham que já são empresárias, ou seja, já estão na construção de um posicionamento, mas tem um grande público nosso aqui, do Obracast delas, que estão pensando em empreender, que nos acompanham para entender um pouco do mercado, né? Usam o nosso canal como fonte de conhecimento. O que você faria hoje, né, se você fosse começar a empreender? Qual posicionamento, o que você iria estudar, o que você faria para começar um posicionamento do zero? Então, a primeira coisa é o Instagram. Não adianta. Site é importante? TikTok é importante? Né? Tudo é. Porém, em termos de prioridade, hoje no Brasil, Instagram. A empresa que não existe lá, ela não existe. Simples. Ela não é encontrada, ninguém fala sobre ela, ninguém tem o que mostrar sobre você para o amigo que está sentado do lado. É obrigatório ter um perfil no Instagram. Isso todo mundo tem que ter. E aí, é preciso que esse Instagram seja criado estrategicamente. Primeiro,
Tem muito, eu ainda vejo muito Instagram que não tem informações básicas. Básicas. Você entra no Instagram de um médico, de um advogado, não tem nem a cidade onde ele atua. Não tem nem um WhatsApp de contato, sabe? Então, assim, tem que pensar assim, o básico o arroz com feijão. Ele não tem. É a sua presença ali com o mínimo do mínimo. E-mail, WhatsApp, cidade, uma descrição boa sobre o que a sua empresa faz, né? E assim, o estudo do público que essa pessoa vai atender, né? Quem é o meu público-alvo? O que essa pessoa deveria saber sobre o meu trabalho? Essas informações, por exemplo, todos os meus clientes, eles têm que saber isso, aquilo. O que eu ofereço? Quais serviços? Qual a sua especialidade? Isso aí tem que estar ali, claro, na cara do Gol. É um catálogo hoje em dia. É uma vitrine, porque assim, se o cliente entra ali, ele olha por, assim, e a internet a gente sabe, é aquela coisa rápida. Se ele não entende em 15 segundos o que você faz, quem é você, e não vê o seu diferencial ali, ele sai fora. Então, às vezes as pessoas acham que é muito complexo, ficam travadas, mas não fazem nem o básico do básico bem feito, né? Então, informações cruciais, se a empresa vai lidar com clientes, mas eu acho que qualquer tipo de cliente, se você tem uma empresa, você tem que também demonstrar um mínimo de profissionalismo. Então, assim, transmitir profissionalismo através da sua vitrine ali, do seu perfil. Com fotos legais, vídeos legais, pensar conteúdos legais, o que atrai o público que eu vou atender, porque assim, por exemplo, hoje a gente lá no nosso estúdio, nós atendemos profissionais e empresários de alto nível de carreira ou pessoas que já estão sendo reconhecidas, mas querem ir um passo adiante, querem elevar o seu posicionamento, são profissionais super ocupados, né? Então, assim, faria sentido eu chamar minhas funcionárias e postar um vídeo de uma dancinha? Não faria o mínimo sentido. Mínimo. Agora, é uma loja de roupa popular, numa área popular e quer viralizar. Beleza, vai lá e faz a sua dancinha. Então, é ter essa clareza do que... De mercado também, de né? mercado, Entender de público. fazer esse estudo, né? Então, eu acho que eu hoje, se eu fosse orientar alguém, se eu pudesse contribuir com alguém, estude seu mercado, né? Conheça seu produto, conheça seu mercado, conheça o seu público e desenhe sua estratégia de posicionamento voltada para aquilo lá. Exato. Porque uma coisa que eu vejo muito também que acontece de errado dentro dos clientes, dentro das empresas que a gente acaba se relacionando a pessoa tem um comportamento e ela quer desenvolver uma empresa para ela. Então, assim, hoje se você atende um público C e você tem um posicionamento A, você vai perder vida. É aquele limbo que a gente estava falando. Que é o tal do limbo. E o contrário acontece demais também. Porque lá no estúdio, por exemplo, nós atendemos os profissionais e empresários que estão de olho nessa fatia do mercado dos clientes que têm um alto poder aquisitivo. Esse tipo de cliente, ele se conecta com uma estética específica, uma comunicação específica, um branding específico de marca. É um público que não é fácil de trabalhar. Exigente. Então, se você quer aquele público, mas todo o seu conteúdo está se conectando com o outro público, não adianta. Não adianta. Eu vejo isso acontecendo, eu acho que é o principal erro do posicionamento, né? Quando os empresários querem construir isso. Tem alguma técnica que você poderia trazer de contribuição, assim, olha, se você quiser se posicionar desse jeito, porque assim, existem esses estudos, né? Você trouxe, por exemplo, a questão do arquétipo no começo da nossa conversa. Eu já estudei um pouco sobre posicionamento, inclusive a gente vai ter um evento, uma convenção de vendas agora para o pessoal da Constru Black, vai ser, a gente não tem data ainda, mas acredito que vai ser agora no começo de janeiro.
onde a gente vai falar de posicionamento, onde a gente vai falar sobre vendas, e posicionamento, como a gente falou, está diretamente ligado a vendas. Exato. Está diretamente ligado ao rapport que você tem com o seu cliente. E aí eu fui estudar sobre isso quando eu comecei a desenvolver a área comercial das empresas, e aí eu me deparei com alguns tipos de linhas, cabelo mais liso, cabelo enrolado, um terno mais, né, reto, as linhas, os tecidos. Então, tudo isso impacta no posicionamento, porque, de novo, a comunicação não verbal é justamente o seu primeiro impacto, né? E estar ligado aos detalhes. E esses detalhes formam essa percepção. Então, o que eu traria de recomendação? Então, eu vou falar sobre para empresários que desejam atingir esse público, tá bom, né, de alto poder aquisitivo. Então, vamos lá, a parte prática desse público. Em termos de estética, esse público ele é muito visual. A estética tem que estar bonita, tá? Então, poluição visual para esse público não conecta. Então, não adianta fazer 200 posts no Canva com letras garrafais, com sombra, com curva, e cada post com uma letra diferente, cada vídeo com uma música diferente, e aquela linguagem mais do varejo, tipo, vem pra cá comprar com a gente. Não adianta, você pode colocar lá um azulejo de ouro de 80 mil reais. Não vai vender. Se você se comunicar dessa forma, aquele público não compra. Ele não compra. Então, estar atento à estética, e a estética, ela vai além da estética do Instagram. É a estética da embalagem, né? A estética do vendedor, né? A comunicação verbal, né? Evitar erros de português, gírias. Tomar cuidado com a forma de se comunicar pessoalmente. Esse público, ele é mais discreto, ele é mais contido. Então, não adianta você vender um produto de alto ticket e o seu vendedor chegar pro cliente e falar: e aí, doutor, vamos lá ver? Vamos lá ver os pisos que eu trouxe aqui para você escolher? O cara já vai falar: não quero. Então, é estética, comportamento, comunicação verbal e escrita. Hoje a gente tem o ChatGPT, né, gente? Tudo bem que o ChatGPT traz alguns vícios de linguagem, mas você pode escrever um texto bem informal e pedir para ele colocar de uma forma mais formal. E ele vai te devolver um texto sem erros de português, né? Então, porque esse público, ele não tolera esse tipo de coisa. Erro de português... Como a gente falou, né? Eles são mais exigentes, né? Então... Hoje no escritório a gente já também atende o alto padrão, e na incorporadora a gente trabalha com investidores, então assim, é diretamente o público que a gente tem, e passamos por esse processo de migração. Então, quando a gente abriu a empresa, principalmente o escritório, a incorporadora já nasceu dentro do alto padrão, mas o escritório não. Então, nós nascemos com o escritório, a gente fazia de tudo, né? Como a maioria das empresas. E aí a gente foi migrando, e eu já escutei, por exemplo, dos clientes, e foi de forma intencional, não foi de forma, aconteceu, nós já queríamos atender o alto padrão desde o começo. Mas, e para você furar a bolha? Então, foi comportamento, foi os lugares que a gente frequentava, o cross-branding, com quem você tá, com quem você anda, o rapport, os lugares que você frequenta, os gostos que você tem. Tudo isso impacta diretamente no seu posicionamento. Então, não adianta... Eu tava brincando outro dia com a minha mãe. Minha mãe foi no mercado e ela falou assim, nossa, agora eu vou ter que começar a ir pro mercado arrumado. Eu falei, por quê? Eu sou dessas. Aí ela falou assim, porque onde eu passo, você é mãe da Gabriela? Porque você é mãe da Gabriela? Agora eu virei mãe de celebridade. Ela ficou brincando. Daí eu falei assim, mãe, mas eu tenho esse problema. Porque antes, você ia pro mercado, você conhece menos pessoas. Então você tá ali, normal, você tá fora. Só que hoje, a Gabriela, né, a pessoa Gabriela empresária, ela não se desconecta de fato da Gabriela pessoa. Exatamente. É o que da nós Gabriela, falamos, né, filha da Gabriela, esposa da Gabriela neta. É uma continuidade, então eu não posso ir pro mercado descabelada. Porque vai que eu encontro um cliente. Eu também não, e isso eu e o Fernando, meu marido, que é meu sócio, né, nós já percebemos isso há muito tempo. Porque nós estamos aqui em São José há 10 anos, e desde o início,
nosso posicionamento como empresa era atender clientes de Gosto, né? alto padrão. Uhum. E apesar da gente ter 700, 800 mil pessoas em São José, né, o público de alto padrão, Desse ele é tamanho. menor. Eu costumo dizer que a É a nossa bolha de bolha, 300 exato. pessoas. Então, assim, hoje eu não consigo ir a lugar nenhum sem encontrar alguém que eu conheça. Um cliente. Já nos abordaram fora de São José dos Campos. Ah, você é a Aline da Pick Company. Várias vezes. Já abordaram as minhas funcionárias. Lembra? A Brenda tá aqui. A Keila, nossa gerente, ela estava de férias em Paraty. Yeah. Isso porque a Keila nem aparece tanto. Minimamente ela aparece. Ela aparece nas nossas fotos, tudo. Ela foi parada no meio de Paraty. Você é a Keila que trabalha com a Aline lá na Pick Company. É a Keila. O quê? Como assim? Mas é justamente isso. Então é isso. A nossa... Por conta das redes sociais, a nossa pessoa física, ela já se misturou com a pessoa jurídica. Então, infelizmente... Vamos fazer um disclaimer. Essa é a única coisa que pode misturar, tá bom? Não pode misturar financeiro, não pode... O verdade. posicionamento é a única coisa que vai acontecer de forma natural, mas de forma intencional também. Exato. Né? Vamos entrar nisso que é importante. Precisamos separar, né, uma coisa da outra, e foi o que a Aline falou. Você tá em casa, você não precisa gravar a sua vida o tempo inteiro, você tá, né? De pijama, você não precisa fazer isso, já que você não quer, já que não e vai nem deve atingir, fazer. né? Não vai te agregar em nada. Existem, por exemplo, pessoas que traz esse lifestyle. Eu, por exemplo, costumo compartilhar algumas coisas do dia a dia, mas é tudo intencional, gente. Ninguém, pelo menos assim, do nosso posicionamento, a gente só posta o que a gente quer que vocês saibam, na verdade, né? Quando você cria uma estratégia de posicionamento, a gente posta o que você quer que vocês saibam. Tudo tem um porquê. A gente sempre posta porque existe um porquê. Lá, quando eu comecei, né, a estudar novamente o marketing digital há 6 anos, o Instagram, ele ainda era uma ferramenta muito mais pessoal do que profissional. Sim. Porém, com a pandemia, as coisas foram mudando, a dinâmica de tudo foi mudando, dos negócios, da nossa vida, tudo foi mudando. E o público no Instagram começou a mudar de atitudes também. Então, no início, as pessoas falavam mesmo, você precisa misturar o pessoal com o profissional no Instagram, você tem que mostrar a sua vida pessoal. No comecinho. Aí as coisas começaram a mudar e a gente chegou no ponto que nós estamos hoje, que para mim é o melhor possível, que é não há não há a necessidade de você mostrar a sua vida pessoal para você ter resultados de vendas através dos seus conteúdos e do seu Instagram. Não há necessidade. Antes, eles falavam que era uma necessidade. Hoje, não. E as tendências mudam muito rápido. Porque né? o comportamento das pessoas mudou. Então, se elas entram no Instagram de uma médica e veem doutora fulana pediatra, a expectativa dela é ver a pediatra. Tudo bem, pode mostrar o filho de vez em quando, porque mãe se conecta com mãe, beleza. Intencionalidade. Mas o que da minha vida eu estou confortável para mostrar e tem a ver com o meu público, né? Então, por exemplo, a nutricionista que mostra os exercícios da academia, beleza. A endócrino que mostra a dieta dela, beleza. Tem conexão. Agora, uma dentista mostrar ela dançando até o chão num show de sertanejo, por exemplo, não tem nada a ver. Não tem, né? Aquilo, o que aquilo vai transmitir para a pessoa que vê? Não vai passar uma sensação de profissionalismo, de alto nível, de uma profissional séria. Não, então assim, se a pessoa não liga para o posicionamento que ela vai ter, se ela vai ter mais cliente ou não vai, se aquilo vai repelir cliente, se ela não tá nem aí, ok, né? Cada um faz o que quer. Mas se você é uma profissional, uma empresária que quer crescer profissionalmente, quer construir uma reputação séria, de profissionalismo, tem certas coisas que não se posta. E que não se faz também, que é a questão que a gente estava falando de descabelada pro mercado. Deitada na praia de biquíni, né? Agora, por exemplo, nós atendemos bastante profissionais e empresárias da área da beleza, estética.
essas mulheres, essas empresárias, elas têm uma liberdade um pouco maior de postarem, sei lá, o corpo de biquíni, talvez, até um pouco aceitável, porque elas se conectam com outras mulheres que se inspiram nela, no visual dela. Então, assim, se o público dela se conecta com isso, ok. Tem intencionalidade. Eu acho que a questão não é que o que pode e o que não pode. É se tem uma intenção por trás, né? Se tem uma intencionalidade. Vai ter um benefício, né? E se vai conectar de alguma forma, se vai gerar algum tipo de conexão, né? Eu vejo muito, eu estudo muito sobre marketing, como eu falei, eu fico nessa cadeira de CMO, de trazer inovações para o marketing, para a área comercial do escritório, das empresas. E quando a gente foi fazer o planejamento estratégico, cara, o marketing é tão grande, né? O posicionamento é tão grande que em cada lugar que você vai, às vezes você precisa criar suas personas, né? Como as personas são diferentes e como cada persona precisa ter ali um comportamento diferente, uma estética diferente, mas tudo isso precisa se conversar para um macro, que foi o nosso começo da nossa conversa, né? Mas se eu fosse finalizar assim com uma mensagem para as empresárias que estão assistindo, né? O marketing, o posicionamento, criação de conteúdo feito com estratégia, com intenção, né? Sendo bem feito, é a melhor ferramenta de crescimento profissional. A melhor. Transformou a minha vida, por exemplo, né? A minha empresa foi de eu, meu marido e a Keila. Hoje a gente está aí, acho que com quase 15 pessoas que trabalham comigo em 3 anos. O exemplo que eu dei do escritório de arquitetura, em 3 anos, está com projetos fora do Brasil, né? Eu estou vendendo, né, mentorias para fotógrafos e nós estamos vendendo mais para fora do Brasil do que para o Brasil. Coisas que há 3, 4, 5 anos atrás eram inimagináveis. E são possibilidades incríveis que a internet nos dá, né? O Instagram nos dá, os conteúdos que nós criamos nos dá, mas precisa ser feito com intencionalidade, estratégia, frequência, dedicação, porque é chato. É chato. Eu, se pudesse nunca mais gravar um vídeo na minha vida, eu ia falar, graças a Deus. Mas, como você falou, é parte do nosso trabalho, a gente enxerga que isso é uma ferramenta para o nosso crescimento. Então, por mais que eu não goste, eu tenho que fazer. Pronto. Não gosta? Faz do mesmo jeito. Exato. O que eu vejo também, Aline, é que essa repetição que você acabou de falar, né, de não gosta, faz do mesmo jeito, gera essa percepção de valor e é onde você começa a ser percebido. Exato. Porque hoje a gente olha uma foto e a gente fala, isso aqui é Pique Company. A gente começa a ter o posicionamento, o branding da marca na entrega. Então, eu vejo isso muito no escritório, assim. A gente faz um planejamento patrimonial e aí, quando vem um planejamento que não é nosso, o contador fala, isso aqui não é Fonseca Gonçalves. E você começa, inclusive na entrega, a se tornar referência. Então, é assim que você vai construindo sua autoridade, sua credibilidade, que você muito bem colocou no começo da nossa conversa. É com posicionamento. Eu acho que tudo começa com o posicionamento que você define ter. Então, as suas entregas, as suas decisões, a sua estratégia. Então, outro dia, eu não sei com quem eu tava falando, acho que esse último ensaio que a gente fez lá na PIC, eu ainda não postei, ainda nem escolhi minhas fotos, né? Menina... eu tô... Você vai vir fazer o seu ensaio completo e nem vai ter escolhido sendo engolida pela pressão. Não, eu vou fazer isso hoje. Tá. O que a gente tava falando, conversando, daí ela falou assim, é que você tira suas fotos com a Pique, né? Aí eu falei, sim. Mas eu não tinha postado nada da Pique antes, tava... Sim. Ela, não, é porque dá pra ver que é Pique Company. Então, isso é legal, de você conseguir transmitir esse seu posicionamento, inclusive na entrega do seu cliente. Então, a percepção que você tá gerando é que você já tem uma estética que é sua, você já tem um jeito que é seu, uma qualidade que é sua. E isso impacta diretamente, né, no faturamento e as coisas começam a acontecer. Exatamente. Agora, eu queria fazer umas perguntas mais pessoais pra você. Vai. Como é que surgiu a ideia da Pique Company? Então, eu morava em Londres, na Inglaterra, né? Morei lá 10 anos. Conheci o meu marido lá, o Fernando.
E quando eu conheci o Fernando, ele já fotografava há muito tempo com câmera profissional, mas como um fotógrafo amador. Ele já tinha cobrado por alguns trabalhos, mas eram, faz aí pra mim, aquela coisa mais informal. Quando eu conheci o Fernando, eu vi as fotos dele, eu falei assim, tá, mas me diz por que que você não é um fotógrafo? Né? Porque essas fotos aqui estão maravilhosas. E ele falou assim, é porque eu não sei fazer essas coisas de captar cliente, de vender, criar site, não tenho nem ideia como que eu faria isso. Ele sabia fotografar. E eu, né, eu vim da área de gestão de negócios, eu, né, trabalhei na gestão de grandes empresas lá em Londres. Aí eu falei, então pode deixar que isso eu resolvo. Aí a gente sentou, então vamos criar um nome aqui para a empresa, já vou criar um site, uma página no Facebook, que na época era só Facebook. Aí criei tudo lá com ele, estruturei as opções, né, de ensaios, tudo. E saí vendendo ele para as minhas colegas de trabalho da empresa. Então, olha, você tá grávida, meu namorado, olha, ele é um fotógrafo incrível, tá aqui a proposta. Já saí vendendo ele. Fernando. E aí foi assim que começou. Aí ele começou a me ensinar a fotografar. Eu já gostava, mas nunca tinha parado para aprender. Aí ele me ensinou tudo, me apaixonei, estava apaixonada por ele, apaixonei por fotografia. Pelo negócio. Virou tudo uma paixão. Aí quando nós decidimos voltar para o Brasil, eu estava lá há 10 anos, ele estava lá há quase 15. Eu falei para ele, olha, eu não vou tentar enviar meu currículo para corporativo. Eu quero ter a empresa, continuar a empresa lá com você e ficar só nisso. Vamos tentar, vamos. Aí decidimos ir embora para casar e ficar aqui. E até hoje. Então, nós acho que a gente começou mesmo a Peak Company em 2014. Então o empreendedorismo para você também aconteceu, né? Aconteceu. Nunca foi uma coisa que você quis ter, né? Ou não, Assim, você já sempre quis empreender? Eu sempre gostei, sim. Quando eu era adolescente, eu vendia, fazia bombom com a minha amiga e saía vendendo. Vendia ovo de Páscoa. Eu gostava, assim, de dinheiro. Eu queria ganhar meu dinheiro, entendeu? Sim. Mas aí eu fiz faculdade, sempre tive empregos em empresas mesmo. E trabalhei mais de 6 anos em gestão de varejo, né? Que tem a ver com vendas também. Então, você fica com aquela... Sim. Eu queria vir para o Brasil e abrir o meu negócio, eu sempre pensava nisso. Então, eu sempre pensava, mas a fotografia e o Fernando, caíram na minha vida. E aí, eu, né, comecei a materializar isso. E aí, deu super certo, graças a Deus. Eu vejo muitas empreendedoras que acontecem isso, né? Aparece uma oportunidade, se a gente souber abraçar, se a gente souber usar daquilo uma oportunidade, as coisas fluem e aí fica leve, né? E o desafio de empreender com o marido? Então, o Fernando, ele é muito paciente, né? Ainda bem. Não, ele é muito paciente. Às vezes a gente dá uma bicada um no outro, mas a gente nunca brigou, nunca. Nós estamos juntos desde 2013, mas a gente nunca teve briga feia, de ficar sem se falar, e discutir, levantar a voz, nada. Então, a gente se dá super bem, a gente compartilha das mesmas opiniões em tudo. A gente é muito parecido como pessoas, assim, então é bem fácil, assim, a gente sempre, vamos fazer isso? Vamos sabe, assim, raramente a gente discorda. Então é tranquilo, graças a Deus. Eu vejo isso também com bons olhos, sabe? Porque a maioria das mulheres que estão passando por aqui, e eu acho que é uma tendência de mercado mesmo, é empreender junto com os companheiros, né? Porque no passado, nossa, tinha essa... Não, nunca. Marido e mulher trabalhando junto não dá certo. E eu tenho visto todas as nossas convidadas aqui que passaram aqui, que trabalham com o marido, com uma experiência super positiva. Isso legal. é bacana de enxergar que existe essa tendência, né? Legal, e tem que ter um companheirismo muito grande, uma paciência, porque... que traz uma união, né? Pro porque casal, querendo ou não, a isso gente com bons fica olhos. 24 horas juntos. E quebra essa crença, né? Que ainda existe de que marido e mulher não pode trabalhar juntos, né? Super. As famílias empresárias estão cada vez mais se estruturando, né? A gente logo a gente vai começar a treinar nosso filho para
Você tem que Pra preparar a sucessão. Isso, a sucessão para vir trabalhar com a gente, porque os nossos clientes que no passado nós fotografávamos muito casamento, tudo. Esses nossos clientes todos já estão tendo filhos, então meu filho tem que estar preparado para atender o filho É deles. verdade. Vamos para a segunda fazer geração. Uma segunda aí. geração, né? Eu vejo isso muito com bons olhos. Eu admiro muito a empresa de vocês. Já falei, obrigada. sou fã. E quando a gente olha para esse posicionamento, contar justamente com essa expertise, com um profissional que vive isso na pele, que entende a dor do empresário, faz toda a diferença na hora da gente escolher um profissional para nos auxiliar nessa questão de posicionamento, né? Exatamente. Tem alguma coisa, Aline, assim, que você queira deixar de mensagem sobre posicionamento, sobre marketing, sobre empreendedorismo feminino para as nossas Então, é aquilo que eu ouvintes? falei, o posicionamento é a melhor ferramenta de crescimento profissional, né? Crescer a empresa, crescer profissionalmente, não adianta, é a melhor ferramenta, tem que ser utilizada, tem que vencer as suas barreiras. Ai, tenho vergonha, esquece. Ai, tô com preguiça, esquece. Se você tem o foco de crescer profissionalmente, esse é o caminho. E é um caminho que realmente funciona. Eu vi na minha vida, na vida dos meus clientes, vale muito a pena. Então, eu incentivo muito todas as empresárias, né? Agora é uma época excelente, né? Vamos planejar ali ano novo, vida nova, novas atitudes. As campanhas também, né? De vendas e entender o que você vai precisar de conteúdo, o que você vai fazer e trazer Planejar essa o seu intencionalidade, tempo né? para ter esse tempo para cuidar do seu marketing, do seu conteúdo, que seja uma vez por mês, 2. Para um dia, sai para gravar, vai fazer. Não ficou bom, não gostou? Tenta de novo e vai. Não pode parar e investe nessa área que com certeza os frutos vêm. Com certeza. Eu tenho perguntas da audiência, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Várias perguntas que o pessoal vai mandando, você já vai respondendo durante o episódio. Então, a gente já perguntou de onde veio a ideia da PIC. A gente já falou também sobre estética. A gente já falou bastante coisa, viu? Foi. Acho que a gente falou. A gente falou. Foi uma aula aqui. Eu quero todo mundo assistindo esse podcast. A gente vai compartilhar. E falando, olha, bem, estou porque crescendo. Olha... tem uma pergunta aqui que é a questão de o que você enxerga de tendência de visual para os próximos anos, principalmente para 2026. Muito se fala sobre minimalismo e maximalismo. No nosso trabalho, particularmente, né, como eu falei, nós focamos nesse público de alto padrão, de luxo, a estética que comunica com esse público vai continuar sendo a clássica, elegante, minimalista, tudo. Eu falo muito no nosso trabalho sobre harmonia visual. Né, que é você cuidar da estética como um todo, sem exageros, né? Vocês viram o movimento do Quiet Luxury, que as marcas de luxo começaram a remover os seus logotipos dos seus produtos, né? Uma coisa muito mais discreta, sutil. Então, essa tendência dentro desse público vai continuar. Então, é ter sempre aquele cuidado entre a combinação de elementos, né? Não precisa de exageros, sabe? O menos é mais. Ter peças estratégicas, né? Em termos de roupas, né? Para as mulheres, algumas peças mais estruturadas, com algum detalhe interessante, né? Um acessório bonito, que vai te dar uma presença, um impacto visual. Então, não é sobre gastar rios de dinheiro, mas sim... né, comprar as coisas certas que vão trazer um impacto positivo e elegante para o seu visual. Essa tendência visual e estética, ela não vai embora tão cedo. Legal. E aí tem um quadro que a gente faz que a gente chama de palavra puxa palavra. Então, eu vou te falar uma palavra e aí você me responde com a primeira palavra que vier à sua cabeça, tá? Autoridade. Conhecimento. Imagem. Verdade. Marca. Impacto. Fotografia. Estética.
Valor. Valor é verdade. Também, repetir outra, mas é isso. Luxo. Luxo é detalhe. Tendência. Tendência. Crescimento. E futuro? Futuro é evolução. Muito Acho obrigada. que é isso. Eu adorei, adorei. Obrigada, Gabi. Amei. Imagina, Amei eu estar acho aqui que é com você. isso. Posicionamento vende. Quem domina posicionamento domina a narrativa e domina as vendas, né? É isso. Quem se posiciona primeiro vende melhor. E eu queria agradecer você por essa Eu que aula. Eu agradeço, amei. Eu foi acho muito que legal. é necessário falarmos desses assuntos. Todos os episódios que a gente tem feito nesse final de ano é justamente para ajudar as empresárias a pensarem melhor na hora de fazer o seu planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, um pedação dele é o marketing. Uhum. Por isso que a gente trouxe essa aula aqui com a Aline de posicionamento. Então, só Que bom. agradecer. Obrigada. Espero que todas as espectadoras tenham gostado, aprendido e vamos colocar em prática. Vamos Nada de sim. assistir, deitar no sofá e não fazer É nada isso aí, amanhã. bora trabalhar. Bora E eu queria trabalhar. pedir para você deixar aqui as redes sociais da PIC, a sua, porque eu sei que você grava conteúdos lá sobre posicionamento, então Isso. pra galera continuar te assistindo Isso, aí. sigam o Instagram do nosso estúdio, é @piccompany.profissional. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Abracast delas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida do tema, deixem aqui nos nossos comentários, que aí a gente envia para a Aline para que ela possa responder para nós. Então é isso e até mais. Obrigada.